Olá! Dando continuidade aos nossos estudos sociológicos, nos cabe uma seguinte questão: o que é ser cidadão? O que garante esse cidadão a condição de cidadania no território brasileiro? Afinal, o que significa ser cidadão na sociedade contemporânea? São essas as questões que farão parte do nosso dia a dia, do nosso contexto, da nossa reflexão, nesse momento, em torno do conceito de cidadania e cidadão, no contexto sociológico. Ok? Pensar como que se deu a construção histórica desses conceitos é de suma importância para iniciarmos aqui uma reflexão sociológica, claro, a partir desses dois conceitos. Então vamos lá. Uma outra questão que problematiza de fato o que é ser cidadão no nosso território brasileiro. Vejam só, atualmente toda e qualquer pessoa tem o direito à cidadania? Pensem. Para responder essas questões, é importante nós entendermos primeiramente o que é ser cidadão. Sabemos que esse conceito vem sendo modelado desde os primórdios da história da humanidade, de modo especial Grécia e Roma, quando começam a instituir sobre esse sujeito características, situações, condições e atribuições a esses seres sociais para afirmação no contexto social. E no Brasil? Como é que isso tem sido constituído, modelado no território contemporâneo, no território brasileiro? Vejam só. A cidadania, de fato, ela só se firma a partir do voto? Essa é uma afirmação que se tem. Ser cidadão é exercer a cidadania a partir da participação no processo eleitoral. Ok. E o que mais? É isso que nos define como cidadãos na sociedade brasileira? Dando continuidade, entenderemos que a conquista dos direitos na história da humanidade, a partir de vários fenômenos que nós vamos ver aqui, de modo bastante introdutório, fenômenos históricos, em contextos históricos, em situações históricas, que fizeram e propuseram à humanidade e às condições da sociologia possibilidades de reivindicação de demandas por direitos, por condições de vida, por ressignificações dessas condições de vida e asseguramento dessa própria existência na sociedade. Vejam lá, uma outra problematização. O que é ser cidadão? Algumas respostas. Ser cidadão é ter direito de usufruir das políticas públicas do Estado. Ter direito de escolher seus governantes, com base nas propostas que mais se assemelham aos seus ideais, o direito de ir e vir, e entre outros que nós veremos a seguir. Afinal, todo ser social tem condições de ser considerado um cidadão no território brasileiro? Por cidadania, nós vamos entender o seguinte. Nos tempos contemporâneos, no que nós vivemos nessa atualidade, a cidadania engloba uma série de direitos e deveres. Ponto. Ok, até aí, beleza. De indivíduo, nesse contexto de cidadão, que lhe assegura seu pertencimento pleno à vida em sociedade. Então, os direitos e deveres que garantem a esse indivíduo, esse cidadão, e que lhe assegura também a condição dele poder viver e pertencer e usufruir dessa sua condição e pertencimento da vida na sociedade. Continuando. Etimologicamente falando, a palavra cidadania se origina no termo latino civitas, cidade. Dessa forma, a cidadania está intimamente ligada ao pertencimento a determinado estado ou nação. Então, nesse estado ou nessa nação, eu, como cidadão, usufruo de direitos estabelecidos pela minha condição nessa nação, nesse estado, que naturalmente são estabelecidos. Nós vamos ver de que forma. Por outro lado, uma outra contribuição sociológica aqui. Cidadania é uma abstração derivada da junção dos cidadãos. E para os romanos,
cidadania, cidade, estado e estado constituem um único conceito. E só pode haver esse coletivo se houver antes cidadãos. Então vejam, cidadania é uma abstração derivada da junção dos cidadãos. É de suma importância entendermos que nesse processo histórico documentos foram produzidos, escritos, protocolados e afirmados para a garantia da cidadania e da condição cidadã dessas pessoas. Temos aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela trouxe contribuições importantíssimas para garantir aí aquele ideário que nós falávamos anteriormente sobre direitos civis, que vai garantir a condição de pessoa, vai garantir a sua individualidade por propostas e possibilidades de condições de afirmação da própria vida, independente da política estabelecida, independente da condição social e econômica, independente da cultura. Vejam lá, um pequeno trecho de interpretação desse fenômeno, desse documento, claro, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento culminante da Revolução Francesa, não podemos esquecer isso, que define os direitos individuais, olha lá, os direitos civis, e coletivos dos homens, naquilo que se refere à garantia de humano, à garantia de individualidade, à garantia de ter assegurada sua integridade como ser social. Esse é um ponto de suma importância para entendermos, inicialmente, a partir desse documento, a revolução, a construção dessa Revolução Francesa na construção do ideário do humano, da garantia desse sujeito social poder se firmar como pessoa em sua condição de individualidade. Ok? Ou seja, algumas situações que ocorreram na história da humanidade e que agora vão fazer parte da nossa conversa aqui, brevemente falando. Então vejam. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita em 1789, trouxe movimentos, discussões, reflexões importantes para a garantia desse ideário aí do que é o ser cidadão e ter como garantia a condição de vida. Acompanhe a leitura. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu após a Segunda Guerra Mundial. O conflito terminou em 1945. Esse já é um outro ponto, claro, né? E em 1948, diferentes países se reuniram para formar a Organização das Nações Unidas. O objetivo era criar um ambiente de multilateralismo que garantisse a paz entre as nações e o fortalecimento dos direitos humanos. Vejam, para que os horrores da guerra recém-terminada não se repetissem. Isso foi bem interessante. Foi nesse espaço que, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, acompanhando a Declaração dos Direitos do Homem, também lá atrás, né, que ocorreu antecipadamente falando, foi concebida para que a partir dela nenhum ser humano tivesse seus direitos violados. Então nós sabemos bem que durante a Segunda Guerra Mundial uma grande atrocidade aconteceu a partir do sistema político totalitário nazista, que violou uma grande massa de pessoas, culturas e tradições. Nesse sentido, cabe aqui refletirmos um pouco em torno desses documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que traz já questões voltadas aos direitos civis, que mais tarde nós vamos falar. Essa Declaração dos Direitos Humanos, que é um fortalecimento teórico universalmente válido, que vai garantir novas caracterizações desses direitos para a afirmação da cidadania no território, seja ele brasileiro, seja ele europeu, seja ele africano, seja ele de onde estiver. Essa declaração, essa documentação, ela é válida universalmente. Ok? Continuando, vamos lá. Entendendo um pouco da cidadania, como que ela foi modelada, como ela foi construída. Então, compreendendo que a cidadania moderna, ela parte de um pressuposto da aquisição de direitos, da conquista desses direitos, iniciamos nossa conversa no século XVIII. Quando, por exemplo, os direitos civis começam a ser conquistados, ou melhor, reivindicados. Temos aí alguns pensadores iluministas,
não, aqui apenas 3, mas temos muitos outros que contribuíram efetivamente com essa discussão, e que priorizaram, como vai dizer lá, questões voltadas ao sujeito, ao indivíduo, na garantia dele de poder exercer algumas ações em constante ligação e afirmação dessa existência. Como é que isso acontece? Vejam lá. Os filósofos iluministas como John Locke, Voltaire e Rousseau, que são esses 3 sujeitos aí, lançaram as bases para a percepção moderna da relação entre o Estado e os indivíduos. Vejam. Dotado de razão e de direitos, esses indivíduos, como a vida, a liberdade e a propriedade. Quando essas questões são colocadas em pauta, quando John Locke começa a analisar o processo pelo qual as pessoas começaram a criar os seus territórios, suas vivências, suas habitações, suas condições de privacidade, começam a levantar algumas possibilidades em torno daquilo que nós vamos chamar de direitos civis. E os direitos civis começam a modelar aquela ideia que nós temos, tipo, o direito de ir e vir, o direito de se manifestar, o direito de votar, por exemplo, e ser votado, se for o caso. Mas são direitos voltados à pessoa, humanamente falando, sobre caracterizações que vão defini-la como um cidadão na sociedade. Mais uma questão voltada a essa nossa problematização da aula de hoje. Nas cidades ocidentais, esse direito sempre foi o mesmo para todas as pessoas? Como pensar essa condição de cidadania em contextos de vulnerabilidade social, em contextos de encarceramento dos corpos, caracterizados como marginalizados? Como pensar os moradores de rua? Também eles conseguem essa garantia do direito de ir e vir, o direito de se afirmar como um sujeito social e de ter respeitado a sua integridade? Por outro lado, vamos antecipar um pouco a nossa conversa e entender quais são esses direitos e, consequentemente, quais são as suas caracterizações ou as suas atribuições. Primeiro, como nós acabamos de falar, os civis. Os civis referem-se, olha lá, garantia de ir e vir, escolher um trabalho, se manifestar, poder protestar e ser respeitado ou respeitada. Os direitos políticos, conquistados também, nós já veremos aqui na cidadania moderna. A participação do cidadão no governo, na sociedade, no direito de fazer manifestações políticas, organizar partidos e sindicatos, movimentos sociais, votar e ser votado. Direitos sociais, todos aqueles que atendem à necessidade básica do humano. Educação, saúde, saneamento básico e assim por diante. E por fim, os humanos, né? O que vai englobar todos os outros direitos, mas que ele vai garantir também a inviolabilidade da condição humana. É ele que vai discutir afirmativamente sobre esses conflitos étnicos, esses conflitos raciais que geram implicações, violências, verbalizações e que vão priorizar essas questões da garantia da condição humana visando um bem comum. Em se tratando da cidadania dos direitos civis, voltando lá atrás, né, como nós falávamos lá no início da Declaração dos Direitos do Homem, duas coisas são priorizadas nesse movimento, nesse documento. Primeiro, a liberdade dos indivíduos, e que vai se basear, na verdade, na existência da justiça e das leis. Então, o sujeito, ele existe, ele é um cidadão, porque ele tem leis e tem uma justiça que o garante, que o torna um ser sociavelmente respeitado. Caso tenhamos um problema em casa, a gente pode ligar o 190, ou chamar o SAMU, ou chamar algum outro órgão que faça um atendimento domiciliar para sanar nossas necessidades como civil. Tá? Isso se dá sob um processo de construção que iniciou lá atrás, como nós falávamos lá da documentação dos direitos do homem e do cidadão. Esse processo garantiu, de fato, na história do pensamento humano, a possibilidade de um direito chamado civil, e que se complementa também nos direitos políticos, garantidos através das grandes evoluções que ocorreram na história da humanidade. Nós já falamos da Revolução Francesa, da Revolução
Industrial, a Revolução Burguesa, que são revoluções que vão movimentar o processo das coisas, dos ideais, dos pensamentos, das reivindicações, sobre tudo aquilo que eles priorizavam como ressignificados, como luta e como protesto para a garantia dos seus bens sociais. E é aí que esses direitos políticos começam a ser modelados. Por outro lado, a consequência dessas lutas, dessas conquistas, no Brasil nós temos muitos exemplos que falaremos já na próxima aula sobre a questão dos direitos sociais. E nós temos lá, com o advento da Revolução Industrial, a formação da classe operária nos centros urbanos, a luta pela regulamentação das condições de trabalho teve início no século XIX e se perpetuou durante todo o século XX. Isso é muito interessante para nós pensarmos, por exemplo, sobre as conquistas do trabalhador, sobre as conquistas por uma educação pública, sobre a conquista por um hospital público e entre muitas outras coisas. Direito às férias, direito a 13º, direito à carteira assinada, remuneração, tudo. São questões que eu estou fazendo um corte muito drástico aqui, mas se a gente parar para analisar documento por documento, na história, nós vamos perceber claramente que tudo foi uma sucessão de lutas, revoluções e manifestações intensas em torno, por exemplo, da Revolução Industrial, quando os sociólogos começam a olhar mais à frente, né, e começam a perceber a finalidade pela qual era necessária uma luta, uma reivindicação pelos direitos para a constituição dessa cidadania. Já os direitos sociais, retomando a eles, nós temos aqui dois grandes fenômenos. O trabalhador, a exposição dessas pessoas, a condição dessas pessoas em situações bastante precárias. Os direitos humanos, que nós já demos aí uma prévia lá atrás no documento da Declaração dos Direitos Humanos, quando ele tem dois grandes fenômenos, de um modo especial a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a eliminação dos judeus, a grande atrocidade do sistema totalitário, e também, como exemplo, o ataque a Hiroshima. São dois grandes eventos que vão mobilizar pessoas, sujeitos sociais, a população a repensar essas práticas humanas em prol do direito do outro, da cultura, da tradição, da etnia e assim por diante. Fica aí uma grande questão para o nosso próximo encontro. Lembrando, tivemos aqui uma conversa bastante introdutória em discutir que cidadão é um sujeito que tem sobre a sua condição existencial a garantia de direitos e também os seus deveres, que afirma-se numa prática da sua cidadania. A cidadania ela se firma a partir de princípios de reivindicações, de garantias de direitos, também como nós vimos aqui, políticos, civis, sociais e humanos. E agora nos vem uma questão, né? O que acontece quando os direitos civis e políticos são severamente reprimidos? Fica aí essa questão para um próximo encontro, uma próxima conversa, um próximo diálogo que teremos logo mais. Forte abraço e até breve. Siga-nos no canal, não vamos esquecer dessa dica básica, né? Ateliê, filosofia, tá lá, depois eu compartilho com vocês e vamos manter nossa conversa por lá, tá certo? Tchau, tchau.